Olá, a paz do Senhor. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia você que me ouve. Que bom que mais uma vez nós estamos juntos para compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado todas as manhãs. A nossa leitura no dia de hoje está mais uma vez no livro de Provérbios, o capítulo é o de número 16, o verso é o de número 18, que nos diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Verso 19, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Eu quero repetir o verso de número 18, na versão da linguagem de hoje, que nos diz assim: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair em desgraça. Meus irmãos, a soberba, o orgulho, talvez seja algo que o Senhor mais abomina e detesta, pois faz ele se lembrar, de um ser chamado Lúcifer, Satanás, diabo, antiga serpente, dragão, Na verdade, o inimigo das nossas almas, o opositor, o enganador, ele tem muitos nomes. A questão é um ser que foi criado perfeito e que se rebelou contra Deus, querendo ser Deus. Por quê? Porque ele mesmo, ele olhou para ele mesmo, ele deixou de olhar para o seu Criador, ele deixou de olhar para Deus, aquele que o constituiu, naquilo que ele era, quem ele era, o que ele poderia fazer, a autoridade que ele tinha. Ele não reconheceu, ele não deu glórias a Deus, mas ele começou a olhar para a sua própria imagem e dar glória a si mesmo, acreditar que ele mereceria reconhecimento, mereceria glória, que ele era digno de algo, ele era digno de ser reconhecido, de ser glorificado, pela sua perfeição, porém perfeição essa que foi dada por Deus, não é algo que veio dele mesmo, não é algo que foi constituído em si mesmo, mas lhe foi dado, Não houve o reconhecimento. E essa atitude, pela entrada do pecado no mundo, ela foi transferida para nós também. E é algo que nós devemos vigiar para que nós não venhamos a expressar, essa soberba, essa arrogância, esse orgulho. Pelo contrário, nós precisamos, em todas as situações, em todos os lugares, nós devemos glorificar a Deus, Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós precisamos compreender que a origem de todas as coisas, elas vêm de Deus. Todos os recursos, eles provêm de Deus. E se podemos ser ou fazer alguma coisa, é porque Deus assim nos permitiu. Então toda honra e glória, a Ele, a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida, autor, consumador da nossa fé, Devemos reconhecer isso, Vemos aí nesse texto que vai ver o quê? A soberba, o orgulho, ele leva à destruição, Quando a soberba está em evidência na vida de alguém, quando o orgulho, está na frente do discurso de alguém, nós precisamos compreender o quê? Aquilo está anunciando a ruína que aquela pessoa vai cair. Aquilo está simplesmente noticiando, olha, quem está falando, quem está discursando, com esta arrogância, com esse orgulho, em pouco tempo, em algum tempo vai ser destruído. Então, é um anúncio, é um prenúncio. Na verdade, o orgulho, a arrogância é até mesmo um aviso. Para quê? Para que a gente venha mudar esse discurso, venha mudar esse pensamento, para que não venha a destruição sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Vai dizer sobre a altivez de espírito, que precede a queda. É alguém o quê? É alguém egoísta, totalmente altivo, ou seja, só olha para só olha para o seu umbigo, só olha para a sua vida, para o benefício que pode ter. Não olha para a vida do próximo, não tenta fazer para ninguém, não é aquele que compreende que mais importante é dar do que receber. Não, esse pratica totalmente ao contrário. O importante e o foco dele é absolutamente receber e de maneira alguma dar. Entende? Nós podemos ver alguns homens na Escritura que agiram assim, nós podemos olhar ali para o rei Nabucodonosor em Daniel capítulo número 5, na verdade Daniel capítulo número 4, mas repetido em Daniel no capítulo número 5, verso número 20 e 21, a queda do rei Nabucodonosor, um reinado muito grande e poderoso, da Babilônia. Mas nós vamos ver até o rei Nabucodonosor reconhecendo que o rei dos céus era o único e verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo, o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai dizer em Daniel capítulo número 3, e ele vai reconhecer o poder desse Deus, mas ele vai em algum momento falar do discurso de quem ele é. Ele vai ter um sonho louco, sobre uma árvore grande que chega até o céu, vai ter o reconhecimento de que esse é o reinado dele, de que ele é essa árvore, que ele chegou até o céu, e ele vai começar a se encher de arrogância, de soberba, e o Senhor vai abatê-lo, É o Senhor, a Bíblia vai dizer que é o Senhor que exalta, é o Senhor que derriba, é o Senhor que abate, é o Senhor que coloca reis e é o Senhor que depõe reis. Nada nesse mundo está fora do controle do Senhor. O Senhor é soberano, independente do poder que um homem possa ter.
só tem esse poder porque Deus, né, lhe permite ter esse poder, porque só o Senhor, né, que exalta. Nós vamos ver Jesus diante de Pôncio Pilatos, né, e Pôncio Pilatos dizendo assim: eu tenho poder, né, para livrá-lo, para libertá-lo, né, para condená-lo ou para libertá-lo. E Jesus vai dizer assim: você só tem esse poder porque o meu Pai, né, só porque o meu Pai lhe permite ter, porque meu Pai lhe deu. Ou seja, a autoridade que aquele homem tinha ali é porque aquele que está nos céus, né, permitiu que ele tivesse essa autoridade. Então nós vamos ver ali o rei Nabucodonosor saindo do trono para ficar como um animal, rastejando ali e comendo grama junto com os jumentos. Olha só a situação, né? Foi abatido, totalmente abatido, e além de ser abatido, foi humilhado. Aquele que se autoexalta, ele será humilhado. Entende? Nós vamos ver o rei Belsazar, na verdade, rei Belsazar, que é o filho, né, de Nabucodonosor, que vai sucedê-lo, também no capítulo número 5, né, nesse mesmo discurso, do verso número 22 ao 30, você vai ver, em algum momento lá, ele está fazendo um banquete, ele pega os artigos que foram presos da casa do Senhor de Israel, de Jerusalém, e ele vai usar esses artigos para poder usar na sua festa, né, junto aos seus convidados. E acima de tudo ainda vai louvar os deuses, as estátuas, os deuses feitos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, né, ou seja, as esculturas, ele vai ali louvá-las, né, também com os objetos da casa do Senhor. E o Senhor, de maneira alguma, vai aceitar que aquilo que é santo seja usado para aquilo que é profano, né? E então o Senhor vai lhe escrever na parede ali e vai ali trazer ali um julgamento sobre a vida, né, do rei Belsazar, né? Dizendo que ele foi pesado e foi achado em falta. Ou seja, ele se autoexaltou, achou que poderia todas as coisas, mas Deus está dizendo: não, você não pode todas as coisas. Quem pode e faz todas as coisas sou eu. E eu vou derribar você do trono da onde você está também. Você vai ver o rei Amazias em 2 Reis, capítulo número 14, versos número 10 a 20, né? É o Senhor dizendo, né, sobre o orgulho que ele teve de poder vencer, né? Ele venceu um rei, né? Ele venceu uma batalha, ele ficou grandemente orgulhoso no seu coração por aquela vitória. Mas o Senhor diz para ele, né? Satisfaça-se com o que você conseguiu, mas fica em casa, fica quietinho aí, meu filho. Mas ele achou que agora ele podia todas as coisas, né? Ele achou que agora ele era o cara, e ele decide entrar em guerra com outro, né? E esse outro rei vai vencê-lo, vai destruir o seu exército, né? Vai colocar para correr o seu exército, vai prender todo mundo, né? E ele vai ser deposto ali do reinado dele. Você vê o rei Uzias, por exemplo, né, que Deus o exaltou também, né, grandemente, ele deu grandes vitórias, né, mas o rei Uzias se ensoberbeceu, se tornou orgulhoso e vai entrar no templo para fazer algo que não era para ele. Ele era rei, ele não era sacerdote. Ele foi oferecer, né, sacrifício, queimar os incensos, né, no templo do Senhor, que era o papel do sacerdote, né? Então nós precisamos entender qual que é a sua função, a sua vocação segundo a palavra do Senhor, e fazer exatamente aquilo que o Senhor te chamou para fazer e não aquilo que você acha que tem que fazer. O rei Uzias, né, saiu do seu papel de rei, né, se exaltou, se ensoberbeceu e foi fazer aquilo que era o papel do sacerdote. Por isso ele foi tomado de lepra, né? Nós vemos isso. Nós vamos ver o rei Amon, né, tomando o lugar do seu pai, né, mais adiante, e se dobrando diante das imagens que o pai tinha feito também, né, no seu tempo. Porém o pai dele tinha se arrependido, né, e tornado ao Senhor. Mas nós vamos ver, né, o rei Amon, ele se dobrando diante das imagens, ou seja, fazendo os erros que o pai cometera no tempo passado, né, achando que poderia ser mais do que o pai, mais poderoso do que o pai, né, mas não se arrependeu, né, e o Senhor o abateu. Até mesmo os seus oficiais, aqueles que eram, né, os seus braços direitos, se levantaram contra ele, né, e o mataram, né? Nós vamos ver, por exemplo, o rei de Tiro, né, o Senhor dizendo, né, porque ele levantou o seu coração e se achou muito grande, né, ele seria abatido. O Senhor permitiria os inimigos vir sobre ele, né, e o túmulo dele, né, ser um túmulo de água, ou seja, ele seria lançado, né, nas águas do mar, né? Foi abatido, o seu reinado foi entregue aos seus inimigos, né? Nós vamos ver o rei Herodes, por exemplo, se exaltando em Atos, no capítulo número 12, versos número 22 e 23, ele se exaltando e o Senhor simplesmente o abatendo, tornando ele comida dos vermes, comida de bicho. Entende, irmão? Nós temos aí muitos textos na Bíblia mostrando que a alta exaltação, né, o gloriar-se a si mesmo, né, o ensoberbecer-se, o orgulhar-se, né, pela força dos seus próprios braços, né, o orgulhar-se do seu próprio entendimento, né, essa altivez, essa visão sobre si mesmo, ser alguém maior do que os outros, melhor do que os outros, mais capaz do que os outros, de maneira alguma é para você buscar glória em si mesmo. Mas se você ou pode ser alguma coisa, essa glória ela vem do Senhor que te levantou, te exaltou e te colocou em algum lugar. Não se orgulhe, não se exalte, né? Não pense de si mesmo aquilo que você não é.
Mas se pensar alguma coisa, glorie-se no Senhor. A altivez somente te leva à ruína, somente te leva à destruição. Talvez esse vídeo ficou um pouquinho maior, né, mais extenso, porque o assunto ele é importante e ele carece da nossa atenção, né, para que nós venhamos a perceber que a altivez, né, a soberba, o orgulho só nos leva à destruição. E não é isso que o Senhor tem para nós, não é isso que Ele quer para nós, né? O que é que você quer? Destruição e ruína? Ou exaltação, né, e glória no Senhor? Amém? Saia aí para o seu dia e glorifique ao Senhor em tudo, né, que acontecer nesse dia. Seja sábio, seja prudente, né? Leve o nome do Senhor e não o teu. Aqui, mais uma vez, é o pastor Luciano, teu amigo de todas as manhãs. Nos vemos por aí ou nos vemos nos céus. Tenha um dia abençoado para a glória do Senhor.